E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Nós, então, vamos à luta, né? Mais uma aula para nosso canal, canal do YouTube, né? Nosso canal, o meu canal está cada vez mais bombando, né? Gente, então hoje nós vamos falar sobre o renascimento cultural e artístico. Nós vamos começar a falar sobre o renascimento cultural e artístico, mas antes de darmos início a essa parte nova, eu gostaria de fazer o fechamento, né, do absolutismo monárquico. Nós falamos aí sobre as principais monarquias absolutistas europeias. Agora, tem uma coisa que normalmente a gente encaixa também, né, quando você vai falar a respeito da expansão marítima. Então, eu não vou me aprofundar muito, mas alguns detalhes eu acho que é muito importante. Então, a gente pensar da seguinte maneira: olha, a, a, é muito comum ouvir uma expressão, tem uma birra dessa expressão, porque assim, né, nos meus anos de faculdade, alguma coisa a gente acaba aprendendo, né? Mas a minha birra é com a expressão capitalismo comercial. Isso é uma tolice, né? Isso é algo que não existiu, capitalismo é depois da Revolução Industrial, gente. A burguesia tem que estar no poder e aplicar seu modelo econômico baseado no pensamento liberal. Não dá para falar em capitalismo com uma monarquia absolutista no poder, tá? O modelo econômico, porque isso eu tenho que explicar. Ah, mas a burguesia é quem era o principal motor. O principal motor da economia era a burguesia, né? Sim, mas com outro nome, comerciantes. Nós tivemos uma importantíssima elite comercial em Atenas. Nós tivemos uma importantésima elite de comerciantes em Roma, e nem por isso se fala capitalismo comercial na Grécia e em Roma. Tá? Temos uma importantíssima elite comercial na Fenícia. E não se fala em pré-capitalismo, capitalismo comercial na Fenícia. Essa tolice, a burguesia não estava no poder. O nome que se dá para o modelo econômico praticado durante o absolutismo monárquico é o mercantilismo. Tá? Mercantilismo é a política econômica das monarquias absolutistas. É a política econômica padrão na era moderna. Tem esse nome porque a monarquia absolutista e os principais pensadores, os principais teóricos monárquico-absolutistas, eles acreditavam que o comércio era a mais lucrativa de todas as atividades. Então, você buscava mercadoria de fora e transportava isso, levava isso para outros mercados, né? Para a questão de o atendimento das demandas existentes na Europa. Então, porque o comércio, para que ele dê certo, eu tenho que ter uma coisa que você, eu tenho que ter uma coisa que você quer que você não tem, né? Eu tenho que ter uma coisa que você deseja ter e que você não tem. Então, eu faço esse transporte. Naquele momento, boa parte dos pensadores europeus acreditava que isso era o fundamental para o desenvolvimento econômico. Daí esse nome, mercantilismo, mercado, comércio. As monarquias absolutistas iriam procurar estimular o desenvolvimento comercial. Agora, lembrem-se disso. Tem um aspecto que é muito marcante, tá? Controle do Estado sobre a economia. Nós estamos falando de uma monarquia absolutista, uma monarquia absoluta, ela intervém em tudo. Vai deixar de intervir na economia? Então, um aspecto, porque posteriormente, quando a burguesia começar a ambicionar o poder, o que é que nós vamos observar? A defesa da não intervenção do Estado na economia.
E essa linha de pensamento vai acabar sendo sintetizada pelo Adam Smith, no seu livro lá de 1776, A Riqueza das Nações. Então, a gente tem que lembrar, olha, liberalismo no capitalismo, no mercantilismo, forte intervenção do Estado na economia. Outro aspecto importante dentro do mercantilismo é o que a maior parte dos países, podendo, é óbvio que a Suíça não, né? É óbvio que países que não tenham saída para o mar, não, mas haverá uma intensa expansão marítima, tá? Por quê? Porque o que os países europeus produziam, trigo, trigo. Ninguém vai comprar trigo ali um do outro, porque todo mundo produz. Mas as especiarias que vinham da Ásia, isso era vantajoso, né? Isso era bom para, né? Isso era bom ter, porque todo mundo desejava. Açúcar, porcelana, seda, todos esses artigos que a Europa não possuía. Então, você vai dar, as monarquias tendem, e aí no caso tanto Portugal, quanto Espanha, quanto Inglaterra, quanto estimular as navegações para que eu possa estabelecer relações comerciais trazendo produtos que a Europa não tem, tá? Então, expansão marítima anda de mãos dadas com essa ideia, esse objetivo fundamental, que é o estímulo ao comércio. Agora, lembrando, né, que o objetivo final do mercantilismo é o fortalecimento da própria monarquia. Tá? Eu sempre que penso no mercantilismo, imagino a monarquia olhando para a burguesia como um pecuarista na área do gado leiteiro olha para suas vacas, né? Eu dou a elas as melhores condições possível para que elas possam crescer, mas eu controlo rigidamente a vida dessas vacas, intervenção do Estado, para que elas façam o que eu quero e não o que elas querem. O objetivo da existência. O fato é que eu tenho um plantel de vacas que eu controlo rigidamente, porque eu quero o que as tetas delas produzem. Então a monarquia dava boas condições para a burguesia crescer, por quê? Porque ela drenava, ela mamava as tetas da burguesia na forma da cobrança de impostos. Tá certo, pessoal? Outras características que são marcantes no mercantilismo é protecionismo, né? Eles querem comercializar, mas não querem comprar o que é dos outros, porque eles buscam a chamada balança comercial favorável. A ideia é que eles têm que ganhar mais do que gastam, né? Isso é mais ou menos lógico. Nós teremos um aspecto também, houve durante algum tempo uma crença muito marcante na ideia de que os países deveriam ter grandes reservas de metal precioso, isso dará origem a uma linha de pensamento chamada de metalismo, né, gente? Mas o que eu preciso, então, que vocês entendam é isso. A monarquia absolutista vai incentivar o comércio, para que você tenha comércio, você vai ter navegação. Esse comércio ele tem que render. Então, eu quero sempre ganhar mais do que eu gasto. Isso é menos óbvio. Política da balança comercial favorável. E essa crença na ideia das grandes reservas de metal precioso. Então, são aí talvez as características mais marcantes do absolutismo monárquico, lembrando que a burguesia é como a vaca leiteira da monarquia absolutista. É a monarquia absolutista que controla. Dá boas condições, mas controla. Então não dá para falar em capitalismo. Quem manda, quem tem capital, claro que não. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. O mercantilismo tinha ficado faltando falar a respeito do absolutismo monárquico, tá, pessoal? Então é isso aí. Agora a gente avança. Pessoal, lembrando, isso aqui eu acho que é importante, lembrando que o processo pelo qual a Europa estava passando era um processo gigantesco.
Lembrando que você tem um monte de coisas acontecendo basicamente ao mesmo tempo. É o colapso do feudalismo, formação das monarquias absolutistas, imensas transformações econômicas. E isso tudo acabará tendo grandes reflexos no campo da cultura. Não há como fugir dos reflexos no campo da cultura. Né? A própria religião, como um aspecto essencial da cultura, vai sofrer uma transformação gigantesca. Tudo ao mesmo tempo. É que, como eu só tenho uma boca, eu só posso falar de uma por vez. Mas o renascimento cultural, ele é paralelo, o início dele está lá no século XIV. O auge do processo é na passagem entre os séculos XV e XVI. Mas ele ainda é perceptível no século XVII. Então, vocês veem que o Renascimento, essa grande revolução no campo da arte, né, é fantástico, gigantesco. Mas ele é contemporâneo a uma porrada de coisa que está acontecendo. Então, entendam que o renascimento cultural e artístico ele está encaixado num processo de transformação. Tá certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam? A cultura medieval é uma cultura teocêntrica. Essa é a expressão, teocêntrica. Tá? A cultura medieval é uma cultura que valoriza o religioso, que valoriza a ideia de Deus ou da religião como centro do universo, né? Teo, religião, teo, Deus, centrismo, né? Está explicado. Havia uma grave desvalorização de tudo que era humano. Vocês sabem por quê, pessoal? Porque a crença generalizada e a igreja precisava justificar por que 90% da população vivia na mais profunda merda. Né? Então, como é que eu vou explicar para as pessoas? Por que você, servo, vive fudido e mal pago? Porque a nobreza explode. Não. Tá? Eu vou falar, olha, por quê? Quem tinha o direito de viver tranquilamente era Adão e Eva. Fizeram merda, foram expulsos do paraíso. A partir de então, a vida terrena, depois que foram expulsos do paraíso, entendo que a vida terrena é a prisão da alma. A vida terrena é a punição que Deus impôs aos descendentes de Adão e Eva para que eles pudessem expiar seus crimes, né, nesse período, naquela época, 30, 40 anos, né, a expectativa de vida era muito baixa, mas que as pessoas que demonstrarem o seu valor e principalmente aceitarem as regras, né, o status quo, quando morrerem vão para o paraíso. Então, a nossa vida, ela é assim porque ela tem que ser sofrida. Ah, mas o membro da nobreza, o membro do... Não, mas é porque eles são de grupos especiais. Eles também estão labutando ao rezarem, né, ao rezarem para a salvação de todos e ao defenderem a cristandade dos inimigos externos. Né? Então, eles também cumprem a sua função. Agora, esses 90% da população aqui, que são vocês, servos desgraçados, vocês têm que trabalhar e achar bom. Trabalhar e achar bom. Tá? Então, a justificativa para o sofrimento do trabalhador, do servo, era que, na realidade, ele precisava expiar o pecado, né, o que ele trazia do seu nascimento, porque para nascer tem que rolar sexo, o sexo é pecaminoso, então ele está pagando para provar seu valor. Se mostrar seu valor, volta para o paraíso, vai, né, poder finalmente curtir a vida doidado lá no paraíso depois que morrer. Então, dizia a igreja, é natural que a vida da gente seja muito ruim, né? Porque isso aqui é um castigo, não é uma colônia de férias. Tá? E aí, com o passar do tempo, vão começando a surgir teses. Né? Então, por exemplo, a ideia
de que e isso era muito comum, né? Eu estudei até meu primeiro ano do ensino fundamental, né? Naquela época a gente chamava, o primeiro ano estava com 7 anos, até os 7 anos eu estudei em São Paulo numa escola de freiras, chamava-se Educandário Nossa Senhora Aparecida. E tinha uma freira que tinha uma analogia muito boa, que ela dizia, olha, o caminho para o céu é um ônibus velho numa estrada toda esburacada, tá? Agora, para o inferno é uma estrada lisinha em um carro de luxo. Mas quando você chega ao seu destino, aí você vai ver o que é bom para tosse. Então, o diabo está sempre tentando desviar a sua atenção do caminho correto, te seduzindo com coisas boas. Então, é muito interessante isso. Os homens medievais, eles deveriam, pelo menos deveriam, desprezar os confortos da vida. Coisa muito boa, sabe, esmola demais, só desconfia? Coisas muito boas, poderiam ser, é a tentativa do demônio te seduzir e te desviar do caminho da fé correta, né? Renegar os prazeres, levar uma vida de submissão e sofrimento. Gente, na Idade Média tinha uma galera, eu esqueci o nome, era como que uma seita. Eles ficavam se autoflagelando. Isso ainda existe, né? Mas eles ficavam se machucando para mostrar para Deus como eles desprezavam a vida terrena. Só me interesso pelos céus. Quando surgiu na Europa uma nova geração de instrumentos musicais, eu não sou músico, então conheço a história só por alto. Mas quem me falou isso foi o meu professor, Nicolau Shevchenko, lá na USP. Quando surgem os primeiros instrumentos musicais, na fase final da Idade Média, ali na baixa Idade Média, instrumentos musicais capazes de produzir bemóis e sustenidos, meio tons, né? O Papa da época proibiu o uso desses instrumentos musicais dentro das missas, tá? Dentro das igrejas. Por quê? Porque eles produziam uma música tão bonita que só podia ser coisa do demônio, né? Você não tem que ir à igreja para ouvir uma música porque ela é bonita. Você tem que ouvir o que vai te trazer um ensinamento. Se você se desvia do conteúdo pela forma, é o diabo tentando te seduzir. A gente sabe que os artistas renascentistas eles eram capazes de produzir coisas mais bonitas do que eles efetivamente produziam. Esculturas muito feias, muito simplórias, né? A gente sabe pelos estudos que os caras, as coisas que a gente encontra, que muitas vezes o projeto era mais bonito que a arte final. É porque a arte final ela tinha que ser feia para que você não fosse admirar aquela estátua de Cristo, de um santo, aquela imagem, não pela beleza física, mas pelo conteúdo. Porque a beleza não faz parte da nossa vida, né? Aí é coisa do demônio, que a gente está aqui para sofrer. Aí, pessoal, na Baixa Idade Média começa a surgir uma nova classe social. Essa nova classe social, que é a burguesia, a vida da burguesia, é fácil o servo se encaixar nesse, é, nesse rosário de desastres que a igreja diz que é como deve ser a vida terrena. Né? É fácil o servo se enxergar ali como alguém que está cumprindo seu papel. E se ele não tem comida, pelo menos ele pode se alimentar de esperança. Né? Agora, na medida que surge uma classe social nova, essa nova classe social, a burguesia, é uma classe rica. Vejam, já começa tudo errado. Porque o burguês é um antigo servo que renegou a condição social que Deus lhe deu. Vocês não imaginam a polêmica que isso criou na Baixa Idade Média. Uma discussão terrível se a burguesia tinha lugar no céu ou não, porque ele não se enquadrava naquelas três ordens, os que rezam, os que lutam, os que trabalham. Não se enquadra. Então a igreja, sem saber direito como lidar com a coisa, cria a figura do purgatório. O purgatório, aonde o cara ficava um tempo para pagar seus pecados para ir para o céu.
A criação do purgatório é uma resposta da igreja ao surgimento dessa nova classe social que interessava para a igreja, porque a igreja também, os padres e os bispos e os papas gostavam daqueles produtos que estavam chegando. Agora, a vida do burguês é uma vida confortável. Ele não se enquadra nessa situação em que tem que sofrer, tem que sofrer. Tá? Então, diante do fortalecimento da burguesia, vai surgir uma contestação aos princípios religiosos defendidos pela Igreja Católica. Nós vamos falar sobre isso quando formos falar da reforma religiosa. Agora nós vamos nos concentrar no aspecto cultural. Tá? Esse modo de vida teocêntrico, ele começará a ser substituído na medida em que você tem um aumento do tamanho da importância da burguesia por um modo de vida antropocêntrico, onde você vai valorizar as realizações do homem. Tá? É aqui que nós vamos observar uma mudança de visão muito interessante. Então, visão medieval. O homem, a vida terrena é para ser sofrida. Isso que nós temos aqui é o castigo pelos pecados que Adão e Eva cometeram. Tá? Agora vai surgir uma linha de raciocínio um pouco diferente, onde se enxerga o homem como a suprema realização de Deus. Veja, eu levo uma vida magnífica, eu estou felicíssimo. Tá certo isso? Pela linha de raciocínio anterior, não. Agora vão surgir pensadores contestando aquela tradição e dizendo, olha, o homem é a suprema criação de Deus. Isso está numa peça de Shakespeare, viu? O homem é a suprema criação de Deus. Não apenas... Porque quando Deus criou o homem, o que Deus usou? A sua imagem e semelhança. Então o homem é o que existe mais próximo de tudo que é perfeito, belo e bom. Então o corpo humano, ele tem que ser valorizado. Porque quando nós nos olhamos pelados, nós estamos vendo Deus, uma reprodução de Deus. Esse corpo merece sofrer? É como eu estragar a obra de arte de um grande artista. Se eu não cuidar do meu corpo, se eu não valorizar isso, como um artista vai olhar alguém cuspindo no seu quadro, né? Esbofeteando, batendo na tela? Vai dar pau, vai dar briga. E não apenas na forma, mas na genialidade, porque o homem herda de Deus a capacidade criativa. Então dizem esses pensadores aqui, né, do final da Idade Média, que nós temos que praticar essa competência, essa capacidade criativa que Deus nos deu, porque toda vez que a gente faz isso, nós estamos deixando Deus feliz, porque ele está vendo que suas criações estão dando certo. Entenderam essa nova linha de raciocínio? Teocêntrica. Por isso que o Renascimento tem esse nome que ele tem. Renascimento. A ideia de buscar na antiguidade clássica, onde você tinha algo similar. Então, o homem do Renascimento, o homem do final da Idade Média, o homem do início da Era Moderna, ele olha para a Idade Média com profundo desprezo. Ele não se enxerga ali, ele acha aquilo tudo ridículo. Como um adolescente olha certas coisas que ele fazia quando criança, meu Deus, que quanta tolice! A referência é o período anterior. A referência é a antiguidade. Por quê? Porque na antiguidade se praticava o antropocentrismo. Então, daí renascimento. A ideia de que aquela cultura que estava certa, entre aspas, pelo amor de Deus, né? A cultura da antiguidade, ela está sendo resgatada e vai voltar a ser aplicada. Então, de repente, o ser humano, de coisa horrorosa, de traste imprestável, se torna o quê? A referência de tudo aquilo que é belo e bom. Então, o ser humano, o que é o corpo humano volta a estar na moda. Porque exibir a beleza humana é exibir
a suprema criação de Deus. É interessante por quê? Porque o homem do Renascimento renega a Idade Média e retoma a Antiguidade Clássica, mas não é uma ruptura completa, muito pelo contrário. Por quê? Porque você continua, o cristianismo se preserva. Apesar da valorização da Antiguidade Clássica, não houve qualquer contestação à nova religião, a religião cristã, né? Ninguém falou em resgatar. Apesar de louvarem a antiguidade, eles preservam um monte de coisas que eram comuns. A religião católica continuará sendo absolutamente majoritária, pelo menos até a reforma, tá? Mas é interessante você observar, então, imaginem vocês que eu sou um rico burguês. Eu sou um rico burguês e vou construir um palacete para mim. E eu não tenho, eu não sou nobre. Eu pertenço a um grupo socialmente inferior. Então eu preciso mostrar para o mundo que eu sou fodão, né? Então eu vou querer construir um palacete que deixe todo mundo boquiaberto. Eu vou decorar isso com imagens bonitas. E o que é que está na moda? Peladões, corpos humanos nus, homens e mulheres. Os homens peladaços, as mulheres peito de fora, a partir, né? Os Países Baixos femininos não eram bem vistos naquele momento, tá? Até, inclusive, a tradição grega de Bilauzinho minúsculo é resgatada aqui, até uma questão de bom gosto, né? Kid Bengala, da estátua do Kid Bengala, ninguém prestou atenção em outra coisa que, né? Vocês já entenderam. Então, a ideia é essa. Eu vou decorar meu palácio com figuras humanas. Agora, nessa época, a gente entenda, nós estamos falando de 1400. Beleza não se achava em qualquer lugar, não. Tá? Hoje a gente vive cercado de beleza. Quem não nasce bonito tem um monte de opções. Tem ortodontista para consertar a boca, tem cirurgião plástico. Hoje está tudo muito fácil. E quando nada resolve, ainda tem o Photoshop para você enganar os pretendentes no Tinder, né, gente? Então, você tem um monte de opções. Então, é fácil. Você entra na internet, mulheres lindas, homens saradérrimos. Você anda pelas ruas, cartazes de propaganda com pessoas. Então, hoje é fácil ter acesso à beleza. No século XIV, a beleza era rara e efêmera, porque os dentes caíam muito depressa, tá? Porque a vida, aquela vida descuidada com o ponto de vista da saúde, ela cobrava o seu tributo. Então, não. Quando a gente pensa que no romance de Shakespeare, Romeu e Julieta, o menino tem 16 e a menina tem 14, era essa a idade mesmo de se arrumar um casamento. Ela menstruou, a menina já estava casando, porque a vida era curta. Tá? Pessoal, minha bisavó se casou com 13 anos. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. A beleza, para ela ser eterna, eu vou ter que arrumar alguém que consiga reproduzi-la, seja na pedra, seja na tinta. Então, grandes artistas. Hoje, fotografia. Naquela época, pintura e escultura. Então, se eu sou um rico burguês e quero mostrar para o mundo tanto que eu sou bacana, tanto que eu sou bonzão, eu vou querer obras de arte com representação de figuras humanas, mas figuras perfeitas. Daí você ter uma valorização dos artistas, né? De grandes artistas, grandes mestres, que eram capazes de reproduzir a beleza humana, seja na tinta, seja na pedra. Tá? E por que a Itália é o grande centro de todo esse movimento colossal? Por vários motivos. Entendo. Renascimento é coisa de gente rica. Renascimento é coisa de gente rica. O Renascimento ele não vai descer até as pessoas mais pobres. Ele vai em cascata, mas lentamente. É igual a Semana de Arte Moderna. Não vão pensar que lá em 1922 aquilo lá foi um sucesso. Não, a galera estrilou feio. Né? O povão que foi, uma maioria detestou. Tá? Então, o Renascimento pressupõe riqueza. E não havia lugar na Europa mais rico que a Itália. Graças ao comércio, você tem grandes cidades italianas aí, vastas, ricas. Essas cidades, a burguesia de Florença, Pisa, Gênova, Veneza, a própria cidade de Roma, eles desejavam
essa beleza, eles tinham dinheiro para pagar. Tá? Então, a Itália é a região mais rica do mundo, da Europa naquele momento, graças às suas grandes cidades. Segundo lugar, é bom lembrar que se você tem como referência a antiguidade clássica, a Itália é onde você teve o Império Romano, foi lá, né? O Império Romano surgiu. Então, o patrimônio histórico, se você quisesse ver obras de arte da antiguidade clássica, a Itália era uma região absolutamente lotada disso, né? Então, a Itália sempre atraiu muitos artistas. Entre os burgueses italianos surgiu até a expressão mecenato, né? Mecenas, que tinha sido na antiguidade um grande protetor de artistas. O fulano é mecenas, mecenato, proteger pensadores e artistas, financiar pensadores e artistas, era absolutamente chique, era podre de chique você proteger, financiar, ter a seus serviços pensadores e artistas. E na Itália é onde você encontrava dinheiro para te financiar. E a proximidade da Itália com o Império Bizantino, né? Sendo o Império Bizantino o último pedaço vivo da antiguidade, né? O contato econômico entre Itália e Império Bizantino era muito intenso. E isso levou muitos pensadores bizantinos à Itália. Principalmente depois que Constantinopla caiu na mão dos turcos, muitos sábios bizantinos fugiram para a Itália. Então, tudo isso vai colaborar com um intenso desenvolvimento da arte do Renascimento na Itália. Olha, pessoal, apenas lembrando aquilo que eu falei para vocês. Olha, se você for analisar o Renascimento, ele é um fenômeno restrito, tanto no aspecto geográfico quanto no aspecto socioeconômico. Tá? O Renascimento é um fenômeno europeu em geral e particularmente centrado na Itália. Tá? Então, assim, o auge do Renascimento é italiano. Tá? E é um período, e não é amplo, viu, gente? Não é um período, a gente pensa, né? Renascimento, mas o auge mesmo é coisa de 80 anos. Tá? E então, olha, gente, pôs o pé para fora da Europa, não existe mais Renascimento. Você pega o Império Turco não colhe, não bebe uma gota dessa influência do pensamento renascentista. E do ponto de vista socioeconômico também é bastante restrito, na medida em que a grande maioria da população é como hoje, né, gente? Quem vai discutir filosofia de Platão e Aristóteles? Quem vai discutir arte moderna? Não, são pessoas sofisticadas. A maioria do povão não tinha acesso a isso, ainda mais naquela época. Tá certo, pessoal? Então, lembrando, né, que nós temos uma aula, né? Eu espero que a gente consiga encaixar isso aqui tudo direitinho. Pessoal, abraço para vocês.